Fim de jogo ali no Paço da Areia, São José 0, Grêmio 1. Vitória tricolor então, né? 100% de aproveitamento, a quarta vitória na temporada, a terceira pelo Gauchão. E o Grêmio com números contundentes, consistentes nessa temporada, mas obviamente a gente sabe que o nível de dificuldade não é dos maiores e as atuações do Grêmio também não são necessariamente maravilhosas, porém o resultado está vindo, né? Eu sempre gosto de frisar isso porque muitas vezes a coisa também é feia, o bicho também pega e a gente patina, a gente perde, a gente empata. Então, assim, a gente nunca pode esquecer que o Grêmio está ganhando. E isso, embora seja gauchão, tem o seu valor. Mas, sem dúvidas, foi um jogo feio, um jogo horrível. E antes de eu apontar, na verdade, eu tenho dois pontos assim que eu acho mais negativos desse jogo. E talvez um ponto positivo, que eu vou deixar para o final. Mas antes de entrar nesses pontos especificamente, eu vou abrir a famosa sessão passa pano, que não é passar pano no sentido de defender os jogadores, ou o Renato, ou a direção, ou... Não, é no sentido de entender o que a gente viu. A gente tem que entender o que a gente viu, né? E eu tô dizendo desde o início da temporada, aliás, eu digo isso todos os anos, que o começo é mais difícil, tem que pegar ritmo, né? Que tem todas essas dificuldades que a gente já sabe. Neste caso do Grêmio de 2023 tem ainda o fator entrosamento, que é um time meio novo, né? Neste caso de hoje especificamente tem o fator gramado, que por sinal para mim é uma vergonha que esse tipo de gramado seja permitido pela Federação Gaúcha de Futebol. Cara, assim, eu nem vou entrar na questão de lesões, né? Ali quase o nosso zagueiro ali, o Gustavo, se machuca num lance bobo, escorregou nas borrachinhas ali e tal. Eu nem vou entrar neste mérito, porque eu acho que é um mérito à parte, que talvez especialistas devessem analisar, falar, confrontar números, mas eu acredito que, né, tenha mais chance de se lesionar ali. Porém, como eu não sei de fato, eu vou deixar passar essa parte da análise. Mas sendo prático, olhando para o jogo em si, cara, é outro jogo, é outro esporte, sabe? Tu via os jogadores com dificuldade de tempo de bola, de a bola viva, correndo muito, e aí os jogadores tentando domar a bola, sabe? Isso colaborou muito pro jogo ter sido feio, colaborou muito pro jogo ter sido horrível, para melhor dizendo, para quase não ter saído do jogo, né? Sabe aqueles gramados que às vezes cai o mundo num jogo determinado, assim, chove, 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 e tem uns gramados com a drenagem ruim, que ficam umas poções d'água assim pelo campo todo e não sai jogo, né? Rola praticamente um futebol de areia, assim, os caras tendo que levantar a bola com a embaixadinha e chutar pra frente e tal. Não é tipo isso, mas é quase isso, né? Os caras têm que meio que se adaptar no meio do jogo, nessa grama sintética horrorosa do Zequinha, para entender que é outro tipo de jogo, né? O jogo que eles estão acostumados não funciona ali. Então, assim, cara, isso pra mim já deturpa ali a moral da história, né? A essência do futebol. Quer botar grama sintética, bota uma decente, sabe? Tipo, enfim. Então eu acho que esse pano tem que ser passado. Eu vou mudar o termo, né? Não tô passando pano pra ninguém, eu tô tentando dar contexto, né? Pro que a gente viu agora, para entender um pouco do horror que a gente viu agora, para ser bem sincero, né? Foi um jogo bem horrível. Então acho que tem esses fatores todos de início de temporada, para esses caras de agora, além do entrosamento, o ritmo também pega mais, né? Porque é um time que muitos caras ali não tinham jogado ainda, ou jogado muito pouco, né? O Bruno Vini, o zagueiro, não jogava há 15 meses, né? Então esse era mais ou menos o nível da coisa. Então esse desconto tem que ser dado, né? Essa compreensão tem que ser feita e eu passo todo sim esse tipo de pano para essa situação. Aliás, eu disse que eu não ia usar o termo e acabei usando de novo. Eu entendo essa situação toda que a gente viu ali hoje no estádio do Zequinha. Beleza, dito isso, né, a coisa foi feia, a coisa, né, tem seus motivos para ter sido feia, mas agora eu vou entrar em dois pontos que eu acho mais negativos, né, do saldo final dessa partida, e um ponto, acho que dá para dizer sim, positiva. Na verdade,
o ponto positivo são mais indícios do que um ponto já cristalizado, mas eu vou entrar nesse indício positivo também no final do vídeo. Os dois pontos negativos, tá? Um é totalmente subjetivo, é uma opinião minha, uma sensação minha, uma impressão minha. E o outro, eu acho que é uma obviedade. Eu acho que não chega nem a ser uma opinião. Eu acho que, né, é um fato que não sei se alguém vai discordar dele. O que é a minha sensação, tá? Mais subjetiva. Quando o Grêmio tava naquela zinhaca braba do ano passado, ali na Série B e tal, eu falei algumas vezes aqui, eu acho que tinha outros gremistas que falavam também nas redes sociais e não sei mais onde, de outras formas talvez, mas acho que era um sentimento meio comum do gremista, que era tipo assim, cara, ano que vem tem que limpar geral, tem que sair o porteiro da arena, tem que pintar o muro do refeitório, tem que, assim, meu, oxigenação total, fica só o Jeromel e o Kahneman se puder, e olhe lá, né, e troca tudo. E isso eu lembro que eu falava principalmente quando o Roger treinava, né? Com todo respeito ao Roger, que é um grande cara, um ídolo do clube, mas para mim ele tinha que sair também e vir o novo treinador, novos jogadores, a nova direção, obviamente viria. Então eu tava nessa vibe, né? Eu acho que muitos gremistas também estavam nessa vibe. E a direção foi nova, o Renato, né, não foi novo porque ele já entrou ano passado, mas de certa forma já foi ali uma mexida. E os jogadores saíram alguns, mas continuaram outros, não foi a repaginada radical que muitos sonhavam, embora tenha vindo bastante gente. E hoje, cara, hoje eu acho que foi a gente se reencontrou um pouco com o Grêmio de outros tempos. O que eu quero dizer com isso, tá? Que o gramado era ruim, o entrosamento era ruim, o ritmo de jogo era ruim. O São José não é eu esqueci de botar isso na outra parte da análise. O São José não é um time ruim. O São José é um time que, se bobear, até vai se classificar entre os 4 ou vai brigar, acho eu. Então tinha muitas dificuldades ali, mas eu achei o Grêmio meio morno. E o Gauchão é uma excelente oportunidade para tu deixar jogar quem tá sedento para jogar. Sabe? É para tu fazer teste, para tu usar de laboratório. E o Grêmio colocou um time reserva, mas que parece que o objetivo era mais descansar o titular do que analisar alguma coisa dos reservas que entraram em campo. Porque era difícil analisar nessa grama, naquele cenário, naquele contexto. E o pior, cara, tirando a dupla de zaga, o Cristaldo, né, e talvez ali o Galdino que depois entrou e tal, era um time muito parecido com o do ano passado. Sabe? Então, assim, era um time todo novo, cara, mas eu senti aquele ar daquela oxigenação total que talvez tenha faltado, sabe? Em alguns momentos eu vi ali o Diogo Barbosa tentando tabelar com o Guilherme, e sabe, o Grando no gol, e não sei o que, aí passa no meio pro Lucas Silva, e vai... Não tô nem falando desses caras especificamente, né? Mas assim, vocês entendem? Tava todo mundo ali, como é que eu vou usar uma expressão para não usar um palavrão aqui, mas pensem no palavrão, tava todo mundo ali com aquela coisa mole. Tava todo mundo tava ali né, não vou usar aqui pro YouTube não encrencar com o vídeo, mas tava todo mundo ali com o dito cujo mole. Exceto, talvez, o Cristaldo, que tentou um pouco mais, o Galdino, que entrou querendo, a dupla de zaga, que estava interessada. O resto, cara... Todo mundo ali já estava no Grêmio, já passou por poucas e boas. Então, assim, eu senti falta de um time 100% reserva brigador. Eu não vi isso, cara. Eu vi um time 100% reserva acomodado, de forma geral, né? E não à toa, né? Porque não tinha uma safra de gurizada nova, não tinha uma safra de contratação nova. Tinha ali uma peça ou outra e a grande maioria a gente já conhecia, e isso eu acho que foi muito prejudicial para a postura do time em campo. Porque, cara, contra o São José, se não der para ganhar na bola, o Grêmio com a camisa que tem, com a qualidade técnica que tem, mesmo dos reservas, né, muito superior, o Grêmio ganha por osmose, no Bumba Meu Boi. O Grêmio, mesmo que não ganhe, mas o Grêmio amassa os caras, e aí beleza, pode ser um 0-0 lá, teimoso, o goleiro se destacando, não sei o quê. Mas o Grêmio não fez isso, o Grêmio fez um joguinho ali de tentar, mas não deu, que pena e tal. Então, assim, essa primeira parte da análise que eu disse que é mais subjetiva e minha sensação é de que estava um Grêmio com o dito cujo mole,
sabe? Um Grêmio assim que eu não gostei da postura. Geralmente os reservas são os caras que querem provar que merecem um lugar ao sol. E ali o Diogo Barbosa não tava querendo provar nada, o Tassiano a gente tá cansado de conhecer, o Lucas, eu não sei o que. Sabe, o Diego Souza já tá planejando as férias eternas de aposentadoria dele. Né? Não tô criticando nenhum desses caras, mas é fato. Né? É um fato que eles não estão chegando agora, tudo é novidade, e querendo provar, e querendo se mostrar. Não estão. E isso pra mim é ruim, sabe? É ruim. É um dos problemas, inclusive, de clubes vencedores. Que às vezes começa a ganhar tudo, e aí os caras se desmotivam. Né? Então a oxigenada é boa até quando é vencedor, imagina quando é um clube que vem de 2 anos ruins, né, que a gente veio. Eu senti novamente essa necessidade da oxigenada, assim, acho que tem vários nomes que entraram em campo hoje que para mim seriam candidatíssimos a procurar novos ares. O segundo ponto negativo que eu também extraí do jogo de hoje, e esse eu acho que é mais óbvio e mais consenso, e eu já falei com um dirigente do Grêmio que concorda plenamente com essas minhas palavras de agora, o elenco do Grêmio é fraco. O elenco do Grêmio, eu não sei se ele concorda com essa palavra que eu usei agora, tá? Fraco. Mas é insuficiente, ou é curto, ou é... E hoje ficou um pouco claro, né? Hoje ficou um pouco claro com o time de 100% reserva ali que... Sendo que assim, o Cristaldo tende a ser titular, né? Tu tira o Cristaldo ainda desse time e tal. Enfim, é um time reserva com alguma carência. E, cara, era o São José e tal... Mas o time reserva do Grêmio, a gente não pode esquecer que esses caras aí que entraram em campo hoje são os caras que vão ser acionados o ano inteiro para entrar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra todo mundo, cara. Quando se lesionar um, quando machucar, quando ficar suspenso o outro, quando tiver que dar uma descansada. É essa turma, são tudo os ficha 1 entraram hoje. Né? Então, a gente olha para algumas peças ali, o Diego Souza, coitado, né? Tem qualidade, mas não consegue mais fazer muita coisa ali. Outros caras, então, que, né, muito aquém ali do esperado, muito lento, muito isso, muito aquilo. A gente viu que o Grêmio montou um timezinho com 11 jogadores, que ainda tem muita incógnita, mas tem chance de ser um time interessante. Porém, ainda assim, se essas incógnitas virarem positivamente, cara, falta elenco. Falta elenco. O Grêmio precisa ter uns 15 titulares. O Grêmio não sei se tem 11 hoje. O Grêmio tem uma espinha dorsal interessante, não sei se fecha 11 interessantes, mas, puxa, é curto, sabe? É curto e o ano vai ser longo e esse sinal amarelo tem que estar aceso. Eu acredito que esteja, tá? Eu acredito que a direção é sabedora disso, concorde com isso, mas obviamente não vai sair contratando 20 jogadores em dezembro, janeiro, já falei disso aqui em outros vídeos, né? Tem custo, tem entender melhor também as peças que já entraram, o que vai encaixar, o que não vai. É super compreensível que algumas peças cheguem depois, mas eu espero do fundo do meu coração que elas de fato cheguem. E para não dizer que não falei de flores, né? Fechar o vídeo aqui com um ponto positivo. O Cristaldo, eu acho que ele vai ser titular, eu acho até que ele não mostrou grande coisa hoje, não conseguiu, né? O jogo tava meio caótico ali, meio conturbado e tal. Os titulares que entraram, né? Se bem que o Galdino não é titular, mas ali quando entrou Ferreira, Fábio, né? Quando o Renato mudou ali no time, deu uma melhorada, isso foi um bom sinal, mas ao mesmo tempo corrobora com o meu primeiro ponto ali, né? Com o meu último ponto ali de elenco fraco, né, de reservas um pouco abaixo e tal. Mas dois caras que entraram e eu acho que foram bem, cara, na proposta do jogo, foram os dois zagueiros. E eu acho que até é meio natural que isso tenha ocorrido, porque era um jogo meio truculento, era o gramado e gauchão e ritmo, todo aquele combo que eu falei no início, torna muito mais fácil tu destruir do que tu construir, né, neste cenário. E os caras que ali em tese tinham que destruir, destruíram bem. Eu achei que o Gustavo, né, o gurizão ali da zaga, e o próprio Vini, que não jogava há mais de um ano, cara, se portaram bem ali, uma boa postura, os dois querendo muito, né, os dois talvez sendo esses reservas exceção também, né, de tipo,
que não estavam acomodados, não estavam ali fazendo apenas mais um jogo em suas vidas. Não, eles estavam querendo mostrar, eles estavam pilhados, eles estavam focados. É muito cedo, é muito pouco, um jogo muito atípico, mas, como eu disse, era um indício de que, opa, vamos observar esses caras, e a gente precisa muito observar esses caras, porque se o Vini e Gustavo não virarem opções confiáveis, temos que ir às compras, né? Tem muito pouco zagueiro aí para muito ano, né? Então, olha, sabe, interessante, nada mais do que isso também, não foi brilhante, não foi de chorar, mas interessante. Eu acho que num jogo em que quase ninguém conseguiu se destacar ou ir muito bem, eu diria que a dupla de zaga teve ali seu valor, sua presença ali foi importante de alguma forma, seguros até certo ponto, também não foram extremamente exigidos, mas eu acho que conseguiram cumprir bem o papel. Não sei o que vocês acharam, comentem aí. Próximo jogo é contra o Sportivo de Bento Gonçalves, a terra de Renato Portaluppi. Vamos acompanhar, né, rumo aos 12 pontos, né, o Grêmio mantendo aí 100% de aproveitamento, seria fantástico. Por enquanto, essa foi a grande notícia da noite. Vitória do Grêmio, suada, gol de Galdino e liderança do Campeonato Gaúcho. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.